Olá, hoje é 30 de dezembro de 2025, chegando ano novo. Você já preparou a sua comemoração? Já sabe onde é que vai festejar? Com quem você vai passar? Então, tá chegando 31 de dezembro de 2025, ano novo para 2026. Então, chegamos à reta final de 2025. Dia do tão esperado ano novo para aquele que almeja alguma coisa diferente em 2026 e para todos nós que comemoramos a vida, né? 2025 foi um ano mais ou menos para muita gente, muito bom para outros e ruim para tantos outros. Eu, particularmente, o meu ano novo, aliás, o ano novo que eu acredito, não é 31 de dezembro. Mas aí eu tenho uma outra crença que depois eu explico direitinho qual é, mas não é esse o intuito desse vídeo. O intuito é justamente chamar atenção para o dia 31 de dezembro. É uma data em que as vibrações se elevam. A humanidade consegue formar uma egrégora positiva de desejos, de sonhos, né, daquelas realizações que ainda não conseguiu, joga para o ano seguinte. Então é um período da gente aproveitar essa energia que circula entre todos nós, né? Alguns preferem passar um ano novo na praia, outros na cachoeira, outros dentro de casa, outros em família, outros com amigos, uns fazendo festa, outros dentro de casa assistindo televisão, não importa. A egrégora existe devido às energias que a gente emana para o universo. Então, além dessas comemorações, o mais importante é a gente entender como tudo isso funciona, né? E saber que esse nome fim de ano nem sempre representa a mesma coisa para todo mundo também. Muita gente não consegue lidar com essa palavrinha fim, está finalizando alguma coisa, está acabando alguma coisa. Então a pessoa às vezes fica lá no cantinho dela, mas de uma forma negativa, né? Ela vê como o fim de um ciclo, ou se perdeu alguém da família, algum amigo, é mais pesado ainda, né? Se perdeu algum emprego, se a situação financeira piorou durante aquele ano. Então, para ela, às vezes, né, esse tipo de energia, ela não consegue alcançar de quê? Se ela conseguiu, se ela souber fazer parte dessa egrégora, talvez esse campo vibratório dela possa ser modificado. E a gente tem que aprender a sentir, a reconhecer as nossas emoções, as nossas vibrações, para poder lidar com elas. O que significa para mim? O que eu posso fazer para melhorar isso de alguma forma, né? Então, eu vou colocar aqui um trecho de uma palestra do Pablo Marçal, que eu gosto muito, né? Ele consegue ali, nas palestras que ele faz, ele consegue nos dar uns insights de como trabalhar com a mente. Tudo é mente e emoção. Então, se a gente conseguir direcionar de forma positiva e praticar isso na realidade, aquelas transformações que a gente tanto almeja, é capaz da gente conseguir. Mas nem tudo que a gente sabe ser o correto, nem tudo que a gente entende, né, que é o caminho que precisa seguir, a gente consegue praticar, né? As dificuldades existem, os bloqueios existem. Então, quanto a isso, a gente às vezes tem que fazer um trabalho mais profundo e talvez tentar uma nova forma de direcionar a nossa vida, que não é fácil, né? Às vezes a gente precisa de fazer algumas mudanças que são doloridas, que são difíceis, que geram consequências, e mesmo a gente sabendo que seria positivo, a gente não consegue concretizar porque teria uma série de consequências, né? Então a gente vai deixando como está, deixando a vida me levar, e isso não é nada bom. Então vamos agora ao trecho da palestra do Pablo Marçal. Ouça, preste atenção,
ouça, depois veja novamente, veja se ali não tem alguma coisa que você possa aproveitar para aqueles que sintonizarem com esse tipo de vibração. Né? Se você não tem nenhum apreço pelo Pablo Marçal, não quer nem ouvir falar, tem gente que acha a voz dele enjoada, não ouça, porque para você não vai valer de nada. Agora, para quem quer, né, para quem gosta de algumas coisas que ele fala, né, de algumas dicas que ele dá, esse vídeo pode ser proveitoso, tá bom? Fica aqui a dica, aproveita. Você não tem mais medo do fim de nada, mas eu fico imaginando o tanto de energia que você gasta, o tanto de medo que você tem do fim de uma coisa. Por exemplo, no final do ano, começa a liberar um monte de coisa negativa emocionalmente em várias pessoas. Porque nessa data você não tem as pessoas que você ama, nessa data deu tudo errado, nessa data você fica fugindo disso. Então o que você vai fazer? Passar uma listinha para vocês gostarem do fim das coisas. Para chegar no fim das coisas, você precisa usar a mente. Então você vai mentalizar o fim de alguma coisa. Você quer mentalizar o fim? Eu não mentalizaria o fim de 2025. Eu estou fazendo isso várias vezes, todo dia inclusive. Eu mentalizo o fim de 2026. Sabe por quê? Porque na minha cabeça, eu já estou num processo que já leva um ano para ser feito. Eu não fico esperando. Então, se eu tenho... Quantos dias? Hoje é que dia? Dia 15? Então, eu tenho 16 dias para acabar o ano. 16 dias dá para dar uma volta na Terra. Dá para fazer um regaço. O que eu faço então? Eu começo a antecipar as coisas. Tem gente que está no modo, vou esperar acabar. Não, o modo de quem governa é, eu antecipo tudo. Fala assim, a partir de agora, eu antecipo, porque quem antecipa, governa. Eu não vou ficar esperando um caos acontecer. Eu antecipo tudo que eu preciso. São decisões para outro ano, o final do outro ano, em um ano. Decisões de um ano, decisões de uma década. Vai dar para você acertar a década? Não dá, porque você vai prosperar mais do que você dá conta de imaginar. Mas a gente faz isso por causa do rumo. Então a primeira coisa que você vai colocar aí, ó. Você vai colocar que você vai tomar decisões por um ano e não por um dia, nem por um mês. Isso vai fazer você antecipar coisas que não fazem sentido nesse próximo ano. Se eu perguntar para você sobre o final do próximo ano, vai te dar vontade de fazer certas coisas que você faz hoje, sim ou não? Então você vai ter que largar elas rápido, antecipa o fim delas. Se você perceber que para chegar naquela mentalização você vai ter que abrir mão de uma coisa e vai te dar um prejuízo, o prejuízo é bem-vindo para quem está gerando valor. Fala assim comigo, o prejuízo é bem-vindo para quem gera valor. Então, se o prejuízo é bem-vindo para quem gera valor, já assume o prejuízo logo. Aí alguém fala, e depois, o que eu faço com o prejuízo? Deixa ele descer o rio, você está subindo. Tem gente que insiste em carregar o prejuízo dentro do carro, dentro do barco, quer dizer. Deixa aí. Nós vamos começar a trabalhar com um negócio chamado antecipação. Só para concluir, deixa eu te dizer uma coisa. Não desista. Ninguém alcançou tudo o que quer nessa vida, nem irá alcançar. Desde aquela pessoa mais humilde ao mais bilionário que exista nesse planeta. Todo mundo tem problema. E às vezes é importante a gente deixar a fase acalmar. Não faz muito tempo que minha mãe faleceu. Então foi um período muito difícil e a gente aprende a lidar com ele e não fica mais fácil. A gente aprende a lidar, né? Mas a ausência é sentida todos os dias. Então assim é com qualquer familiar, qualquer pessoa que a gente perca nessa vida, que não é fácil. Assim é com qualquer emprego que a gente perca, com qualquer coisa que faz, que é importante para a gente, que deixa de uma hora para outra, deixa de existir. Mas a gente tem que buscar formas de passar por aquilo ali, né, de procurar aprender, né? Tudo é aprendizado nessa vida. A gente procurar entender e seguir adiante. O objetivo dessa vida é a gente ir passando pelos os obstáculos, né? E seguir. Não importa a condição financeira, não importa nada. A gente precisa seguir da melhor forma.
E essa melhor forma é buscando conhecimento. É buscando formas da gente aprender a lidar com toda a capacidade que o nosso Deus nos deu. Nós não sabemos lidar com ela. E esse é o maior mistério da vida. Então, vamos aprender, né? A vida é cheia de desejos, a vida é cheia de ilusão, a vida é cheia de percalços. Tudo te tira do caminho, mas a gente precisa voltar para ele. Feliz 2026 para todos nós.